A reflexão de hoje é na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, versículo 7. Lançai nele toda a vossa preocupação, porque é ele que cuida de vós. O tema hoje é confiança. E hoje eu quero iniciar esse tema com uma passagem de Lucas, que está lá no capítulo 24, e dos versículos 13 a 45, o caminho de Emaús. Jerusalém, ela estava localizada, a cerca de 11 quilômetros de Emaús. E após o desenlace de Jesus, antes da sua ascensão definitiva, ele apareceu para várias pessoas por 40 dias. E uma dessas vezes, conta Lucas, que ia por esse caminho 2 discípulos anônimos. A gente não sabe qual deles era. Eles viajavam de Jerusalém para Emaús quando o mestre se juntou a eles. Está lá no versículo 15. Aconteceu o quê? Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Aí no versículo 16, os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Aqui a gente faz uma pausa e nós vamos perguntar para nós mesmos. Tem uma música muito bonita, Diz Pra Mim, da Ludmilla Ferber, que ela faz essa pergunta muito bonita. Quando ou quantos momentos, com os olhos machucados e o coração ferido, nós não discernimos a presença do Mestre? Não é? Quando é que nós nos perdemos no caminho da nossa evolução? Quando foi que a gente se distanciou dele? Pois é, voltando à nossa reflexão. Aflições, provações, coisas que provas difíceis que nós passamos, que deixaram resíduos muitas vezes de mágoas, de ressentimentos, de raiva, de dores profundas no nosso ser. Gente, quantos caminhos na estrada da nossa vida nós construímos o caminho do amor com infinitos passos. Mas muitos passos, porém, que nós escolhemos, desviaram os nossos olhos de Deus. Exatamente porque nós nos afastamos do trajeto que nos levaria ao nosso mundo interno. Sempre nós perdemos tempo caminhando na periferia da gente mesmo, criando ilusões, muitas delas que se desmancham ao menor toque da consciência. Miramês, no livro Cristos, nos pergunta: qual de nós não temos o caminho de Emaús? Diante de situações difíceis, nós achamos que estamos sós. Pois é, calma que nós vamos conversar, nós vamos refletir tudo isso. Continuando lá aquela passagem da Bíblia, no versículo 30, um pouco mais à frente, Lucas fala assim: e aconteceu que quando estavam à mesa, ou seja, Jesus e os discípulos caminharam, entraram na casa, sentaram-se, e até então eles não tinham ainda percebido que era Jesus. E aí vem esse versículo. Aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele, Jesus, o pão, abençoou e tendo-o partido lhes deu. Aí no versículo 31. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Pois é, simbolicamente, gente, o pão da vida fez abrir os olhos do discípulo. O que ele quer dizer com isso? Porque o evangelho é o alimento da alma, que dissipa a nossa cegueira. Por quê? Porque ele modifica, ele transforma, ele restaura o nosso viver, como diz a Ludmilla naquela música, Ele muda posturas e nos faz enxergar as mesmas situações que estamos vivendo de um outro ponto de vista. O ponto de vista do outro. Pois é, para a gente mudar uma situação, nós precisamos mudar a nós mesmos, porque nós não vamos conseguir mudar ninguém. Só a gente pode mudar a gente mesmo. Por isso,
numa discussão, talvez, num bate-boca, até na sua vida social, familiar, profissional, né? O que é que o Evangelho nos ensina? Ouvir com compreensão, não é mesmo? E entender o outro com a sua história de vida e não com a nossa história de vida. Porque todos temos bagagens diferentes. Nós podemos ter o mesmo objetivo, o mesmo desejo de construir a mesma coisa, mas as nossas ferramentas, elas são diferentes. O tempo será diferente, porque depende do livre-arbítrio. O objetivo pode ser o mesmo, o final pode ser o mesmo. Por isso, o que o Evangelho nos ensina? A ouvir o outro com amor, com generosidade, com compreensão. Por isso, o Evangelho modifica. É o nosso alimento espiritual, modifica a nossa postura, restaura o nosso viver. Porque se nós gritarmos com aquela pessoa que está gritando com a gente, ou que está sendo injusta, seja o que for, até com razão, se a gente competir em quem fere mais, a situação se complica mais. E aí, quando nós começamos a ter o alimento desse Evangelho, dos ensinamentos que Jesus, veio exemplificar pessoalmente entre nós, nós assumimos uma nova postura, facilitando o desfecho de muitas situações à nossa volta. Os problemas são os mesmos, certo? Que nós temos. Quando nós não tínhamos o entendimento desse Evangelho, os problemas continuam os mesmos, mas as soluções, elas estão em outra dimensão, as quais nós só temos acesso quando sentimentos que estão em distonia são dissipados com o entendimento das verdades simples, delicadas e doces de Jesus. O Evangelho nos convida a termos a paciência, nos ensina a ter paciência, porque muitas vezes a precipitação, a ansiedade das situações de querer resolver tudo rápido atrapalha. Toda vez que nós somos precipitados, nós resolvemos o problema pela metade. Já pensou nisso? Porque a solução, às vezes, ela está mais à frente, porque precisa de alguns fatores que ainda não aconteceram. Então, façamos o que é possível fazer naquele momento presente. Joana de Ângeles diz que tudo é uma questão de tempo, de certeza e principalmente de confiança, que é o tema de hoje. Confiança no compromisso que nós abraçamos. Como esposo, esposa, companheiro, companheira, irmão, irmã, pai, mãe, filho. Esses são compromissos que nós abraçamos. E ela diz assim, abre aspas, para aquele que crê, o impossível é tarefa que somente demora um pouco para ser realizado. Ou seja, ela está dizendo que o impossível vai se realizar. Lembra, os antigos diziam, o que não tem remédio, remediado já está. Porque as coisas elas vão se resolver conforme a vontade de Deus. As coisas que estão fora da nossa alçada, da nossa capacidade, ela por si só, ela tem a capacidade de resolver. Talvez não da maneira que a gente gostaria, mas ela tem essa capacidade, certo? Por isso que Joana de Ângeles diz, para aquele que crê, que tem confiança, o impossível é uma tarefa que somente demora um pouco para ser realizado. Já que, continua ela, o possível se pode realizar imediatamente. Ou seja, nós temos a nossa parte para fazer. Então não vamos nos render a sugestões de rebeldia. Ai, é malhar em ferro frio, não aguento mais, vou desistir. Espera, trabalha, porque o desânimo, a lamúria, as queixas, o desalento só faz a gente paralisar, porque nós vamos que retomar o nosso compromisso em algum momento, certo? Chico Xavier, no livro Alma e Coração, diz assim, trabalha e espera entre o prazer de servir e a felicidade de confiar. Quer dizer, você está trabalhando, servindo, fazendo algo, não paralisado. E isso daí já é um prazer.
E ele fala, e a felicidade de você confiar, porque tudo está sobre a vontade do Pai. E ele ama a todos nós igualmente. E nos permite ter a nosso livre-arbítrio, as nossas escolhas. Porém, a gente planta o que a gente quiser, mas a colheita é obrigatória. Então, essas situações, essas leis que Deus colocou, nos permite caminhar em aprendizado sempre. E nós não vamos sofrer um minuto a mais que nos seja de proveito para o nosso autossuperação, para o nosso aprendizado. Recordando, que diz lá, Chico Xavier, que se você procura pelo socorro de Deus, o socorro de Deus também te procura. Nós somos um ligado ao outro, um necessitando do auxílio do outro. Quando a gente se tranquiliza, mantendo Jesus vivo nas nossas mentes, nós criamos uma via de acesso rápida nesses momentos difíceis. Mas hoje em dia, eu sei, cada vez mais difícil, A maior guerra que temos é com o universo das imagens virtuais. Elas são fáceis, elas são imagens, inclusive, atraentes, que alimentam a fogueira das emoções desestabilizantes dentro de nós, criando ódio, raiva, angústia, injustiça, sentimentos que quando nós estamos diante daquela prova, diante daquela situação, a gente só tem aquilo na nossa mente quando a gente vê já está fazendo aquilo que a gente não gostaria de fazer. Gente, os destinos estão na dependência direta da nossa mente. Paulo de Tarso, disse que a fonte de todo bem é, por sua vez, a fonte de todo mal. Ou seja, a boa ou má função da nossa mente dependerá a boa ou má direção que tomamos na vida. A nossa mente pode ser trabalhada com um roteiro generoso que o Mestre nos deixou. Não temos a noção de quanto a nossa mente é poderosa. Tem um estudo muito bacana que diz, é um estudo científico na Universidade de Kassel, na Alemanha, que ele diz que a área do peito, ela emite numa pessoa comum 20 fótons de luz por segundo. Mas quando alguém está meditando no centro do seu coração, enviando amor e luz para outras pessoas, olha o que acontece. A gente passa a emitir 100.000 fótons incríveis por segundo. É 5.000 vezes mais do que o comum, certo? Por isso que Miramês diz que nossa mente, nós temos o poder e a gente não tem noção de como ela é importante e poderosa. No livro Cura-te a Ti Mesmo, Miramês diz que a visualização tem um poder criativo grandioso, usado muito aqui, em vários lugares que a gente vai, numa assistência espiritual, quando a gente vai numa igreja, que as pessoas estão orando para aquela pessoa, para ela se curar, para ela melhorar, para ela se libertar. Não importa a religião que você abrace. Esse poder da mente, da visualização, que o Miramês fala, é um poder impressionante. Ele tem capacidade, ele é ajudado, esse poder ele é absorvido por aquela pessoa. E os anjos, dê o nome que você quiser, benfeitores espirituais, natureza, não importa o nome, Eles aproveitam essa energia que nós emitimos para auxiliar o próximo. Em primeiro lugar, auxiliando a nós mesmos, porque está saindo de dentro da gente esses 100.000 fótons de amor e de luz que nós estamos emitindo para o próximo. Mas primeiro ele está fazendo bem para a gente mesmo. Por isso a importância de nós entendermos, que quando a gente está olhando para uma pessoa e aquela pessoa está em desequilíbrio e você está lá mentalmente visualizando aquela pessoa mais calma, mais tranquila, mais feliz, mais liberta, mais saudável. Veja bem, não é com a doença, não é com a situação. Você lembrar até na sua casa, lembrar daquela pessoa difícil do seu trabalho. Olha o poder da sua mente, você já visualiza ela feliz, ela contente, ela alegre, ela generosa, ela amorosa. Esse poder que nós temos, você não tem noção de como pode ajudar muito, descomplicar muito as situações da nossa vida,
O nosso dever cristão é visualizar, ver aquele companheiro são. E a natureza, Deus, faz o que você quiser pensar, né? Os recursos vão, aos poucos, de acordo com a lei divina, encaminhando para aquela pessoa. Ele, Deus, cuida de nós. Diz o versículo que nós estamos refletindo. Deus nos deu uma fonte de energia para que nós comandássemos em favor de nós mesmos, como em benefício dos outros também. Então, a gente tinha até agora um recurso que a gente não conhecia, a força do amor, que sai da mente adestrada em favor da harmonia comum. Viu? Talvez, seu momento difícil, você também pode trabalhar em função de si mesmo e daquele grupo em que você está inserido. Façamos a nossa parte, que a natureza divina não se esquece de fazer a dela em nome do Criador. Temos a cada reflexão, digamos assim, pegado uma fatia do pão abençoado por Jesus, assim como aqueles discípulos, né? Que abriram os olhos, reconheceram o Mestre, né? E nós também, a cada reflexão desses evangelhos que nós refletimos juntos, nós estamos reconhecendo o Mestre, nos acompanhando em cada passo dos nossos caminhos evolutivos. E é esse alimento para a nossa alma, o Evangelho, que vai auxiliar a tirar obstáculos que estão enraizados há vários séculos na terra de nós mesmos. Eles vão se desfazendo, esses obstáculos. Ajudará a ajustar os valores verdadeiros lá, né, no pergaminho, no livro da nossa alma. Nós não seremos mais tão influenciáveis negativamente a tudo que nos é apresentado. Construiremos a confiança verdadeira àquele que nunca se ausentou. O bom pastor, o nosso Mestre Jesus, que jamais perdeu o interesse de proteger as suas ovelhas, cada um de nós. Por isso, toda vez que você recebeu a tolerância de alguém, talvez o companheirismo, a indulgência, a doçura, a afabilidade, a brandura, a mansuetude, a abnegação, a devoção, a dedicação, a resignação, a piedade, a sensatez, a compreensão, o perdão às nossas faltas. Toda vez que você tiver alguém que se renuncie a teu favor, que tenha paciência com você, que devote todo o seu tempo a você, que seja generoso com você, que tenha boa vontade, né? Que muitas vezes esquece a tua falta. É Ele que toda vez que alguém nos fizer uma dessas virtudes, tenhamos a confiança que Jesus está de mãos dadas caminhando conosco. E nós não estaremos cegos, porque saberemos que Deus, conhecendo as nossas necessidades, manda seu Filho Jesus através dos corações que se deixam conduzir pelo amor. Abraços fraternos.